Finalmente temos a conclusão de Resident Evil Village. E cara, o que eles estão fazendo? Fala, gurizada, beleza? Quem fala com vocês é o Punk. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E cara, nesse vídeo nós vamos falar a respeito sobre Resident Evil Village por completo, cara. Pois assim, ó, alguns dias foi lançado a DLC Shadows of Rose, uma DLC que deveria meio que estender a história, meio que complementar, né? Mas a gente sabe que não foi bem assim, né, meu? E, cara, a gente tem muito pra conversar a respeito do que foi esse game e o que ele representa pra franquia Resident Evil e também pro futuro dela, cara. Porque, tipo, cara, vocês vão ver ao longo do vídeo, tá? Mas antes, gostaria de pedir que tu deixasse o teu like e a tua inscrição, cara. Tu não faz ideia do quanto isso ajuda o canal, tá? Vamos junto criar uma comunidade top aqui dentro do YouTube. Também deixei no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo um link para todas as minhas redes sociais. Se puder dar uma olhada e dar aquela força, te agradeço. Então, vamos embora pro vídeo. Bom, vou deixando um aviso aqui nesse vídeo que ele vai ter spoilers, tá? Por isso que eu aguardei algumas semanas, né, desde o lançamento da DLC do Village, para que as pessoas pudessem tanto jogar quanto poder assistir a gameplay, pra gente poder trocar uma ideia do que foi esse jogo, o que ele vai representar pra franquia daqui pra frente, cara. Assim, ó, eu jogo Resident Evil desde o Play 1, tá? Desde os antigos, né? Não vou ser aquele cara chato que, tipo, coloca os antigos acima de tudo. E, cara, Resident Evil sempre foi um game, assim, onde tu te preocupava com a tua condição física, sabe? Tu tinha medo de ser devorado, tu tinha medo de ser dilacerado. Esse que era o princípio de Resident Evil, né, cara? Tu tinha que sobreviver àquele horror com pouco recurso, tinha alguns puzzles que também dificultavam, né, o teu progresso nos games. E agora a gente vai analisar o que é o Village, cara. Meu, ele foge muito dessa proposta, principalmente essa DLC, Shadows of Rose. Porque, cara, vamos primeiro falar a respeito do todo do jogo, tá? Ele é um bom jogo se ele fosse uma nova franquia da Capcom. Não usasse o nome Resident Evil, pois assim, ó, eles têm algumas ideias muito interessantes, cara, como aquela ideia lá do bebezão na casa da dona. Aquilo é muito interessante. Aquele conceito lá dos mutantes lá, das experiências do Heisenberg. Aquele conceito ali é muito legal, cara. Só que usar o nome Resident Evil pra aquilo, cara, eu acho assim que é algo que foge completamente da essência. E, cara, é aquilo que eu tenho pra comentar, assim, ó. O jogo, ele não é ruim, tá? Antes de qualquer coisa, ele não é ruim. Ele é um excelente jogo, só que ele não é um bom Resident Evil. Ele se perdeu. Uma coisa que eu achei assim, ó, extremamente fraca, eles pegaram e resumiram toda a história do Village em apenas uma sala no final do jogo. Tu tá lá com o Chris e tu encontra o laboratório da Miranda e lá tá todas as informações sobre o que é o Mutamiceto e qual a ligação do Spencer, que é lá, né, um dos fundadores da Umbrella, com aquele vilarejo, cara. Tá tudo explicado simplesmente em uma sala num file. É algo muito limitado. E agora a gente vai falar a respeito do que foi a história do Ethan. A história dele foi boa, né? Perto do que ele era no Resident Evil 7 e o que ele se tornou no 8, ele era simplesmente um Zé Ninguém, um sem alma no Resident Evil 7. E agora ele tem uma personalidade, ele tem o porquê lutar. A gente acredita naquela busca dele. E lá no final, ele se sacrificando, cara, foi muito bom. Aí tá, houve essa parte do Ethan. Houve um pequeno gancho onde a BSAA estava usando armas biológicas e que o Chris iria lá na BSAA Europa para investigar e ver qual é que é. E, cara, morreu por aí, né? Agora vamos falar a respeito do que é o futuro da franquia, tá? A gente teve aquela DLC Shadows of Rose, né, que foi a última que foi lançada há pouco. Ela tem alguns momentos interessantes, como eu falei. Ele, como jogo de terror à parte, sem ser Resident Evil, ele funciona. O problema é tu usar o nome Resident Evil para aquele tipo de jogo. Resident Evil não tem poderzinho de congelar inimigo. Resident Evil não tem uma criatura que parece um dementador e suga tua alma. Resident Evil não tem bonecas gigantes brincando de pique-esconde contigo. Fora a batalha final com a Miranda, que ela solta lá umas bolas de fogo, tu absorve e joga como se fosse um Hadouken nela. Cara, eles viajaram completamente nesse game. A única parte interessante, realmente, parece que a única parte de terror que eles acertaram é a casa da dona. Porque tem o bebezão com o Ethan e nós temos as bonecas da Mia. E se caso, né, tu não olhar pra elas, elas ficam te perseguindo, então fica aquele clima de tensão e isso ficou interessante. Mas volto a dizer, funciona como um game de terror sem ser
Resident Evil. E aí, seguindo sobre a história desse game, cara, ele simplesmente se passa momentos antes do final do Village. Deixa eu explicar. O final do Village termina com a Rose, já adolescente, levando flores pro túmulo do Ethan. E, cara, a conclusão da DLC é exatamente o mesmo final. A DLC apenas serviu para mostrar como que a Rose conheceu o legado do pai dela e por isso que acabou respeitando o pai dela e deixa entender, por exemplo, que ela não mora com a Mia e que ela está sendo treinada com o Chris, que o Chris cumpriu a promessa pro Ethan de cuidar da Rose. É só isso que serve essa DLC. E a Capcom fica dizendo que a história dos Winters acabou ali, mas não houve uma conclusão para Rose. Dá a entender no final do jogo em que ela faz parte do esquadrão do Chris. Então será que ela iria voltar no Resident Evil 9? E aí fica uma outra questão. Resident Evil 9 vai se passar 15 anos no futuro? Então aquela situação onde o Chris ele viu que a BSAA estava usando armas biológicas vai ficar em aberto? Ou vai ser usado em algum spin-off, como Revelations 3, que eles não lançam nunca? Cara, assim, ó, eu como fã, eu acredito que tu também, como fã de Resident Evil, deve estar extremamente preocupado com o que a franquia está se tornando. Essa DLC não tem absolutamente nada a ver com Resident Evil. Eu não sei se eles decidiram fazer apenas um teste para talvez lançar uma nova franquia. E fora assim, né, que essa DLC também te traz ali alguns personagens extras no Mercenários e te traz aquele game online que já flopou desde o lançamento, né? Ninguém se importava com aquele game online. Eles continuam insistindo nessa fórmula e tal, de querer vender roupinha e fazer um Dead by Daylight de Resident Evil. Eles continuam insistindo com isso. E pessoal, assim, eu até tô curioso para ver os comentários desse vídeo sobre o que vocês acharam também do Resident Evil Village num todo. Porque assim, quem curte o game desde o começo e quem tá vendo o que pode se tornar o Resident Evil 4 Remake, que tá tudo assim, ó, espetacular no Resident Evil 4 Remake. Eles pegaram aquele game que já era aclamado e botaram uma ambientação mais de terror. Então ele tá de encontro ao que era os outros remakes. Ele tá de acordo com o que é o remake do 2. O 3 ali fugiu um pouco, deu uma viajada. Mas aí o 4 tá seguindo aquela pegada mais de terror, mais de tensão, além de manter aquela ação balanceada. Então eu tô curioso, cara, pra saber o que vocês acharam do Village, qual que é a opinião de vocês a respeito, o que vocês esperam pro futuro de Resident Evil, tá bom? E aquilo, cara, mais uma vez eu peço que tu deixe teu like, cara, que tu te inscreva no canal, tu não faz ideia assim, ó, do quanto que isso me ajuda. Vamos juntos criar uma comunidade top aqui dentro do YouTube. Vamos falar do que a gente gosta, cara, desses games assim, ó, que a gente acompanha desde sempre. Tá bom, gurizada? Agradeço quem ficou até o final desse vídeo. Um forte abraço e valeu! Até o próximo vídeo!